São os irmãos com a paz do Senhor? Amém? Uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, adorando o nome do Senhor Jesus. Aproveitar que a igreja está em pé, vamos ler então a palavra do Senhor, que se encontra no tema, né, irmãos? Em Gênesis 22. Vamos ler o texto que o pastor leu, os versos 12, 13 e 14. Vamos reler. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? A igreja pode se sentar. Quero dizer que é uma alegria imensa e uma honra mesmo poder estar aqui compartilhando com as irmãs esse momento tão feliz de 25 anos de lutas, mas, sobretudo, 25 anos de vitórias. Amém? Anos que muitas histórias aconteceram, muitas coisas aconteceram, mas em todas elas Deus estava presente. Amém? Eu trago a saudação dos nossos pastores, né? Presidente, meu pai, pastor Ivaldo e Macida. Ainda hoje estivemos em contato com eles mandaram a saudação para os irmãos. Infelizmente eles não puderam estar, porque estão numa viagem ministerial ali nos Estados Unidos. Mas manda a saudação ao pastor Ailton, ao Rosângela, a toda a igreja, as irmãs do ciclo de oração, e estão na mesma comunhão, né, irmãos? Porque Deus que está aqui está lá também. Também trago a saudação do meu esposo, pastor Cláudio, ali do Afonso Pena. Era para ele estar nos acompanhando, mas assim como o pastor Adailton, ele tinha um compromisso hoje. O pastor teve um livre para estar aqui hoje, né? Mas ele não conseguiu um passe livre para estar aqui hoje. E ele está numa reunião, numa comissão. Mas manda a saudação a toda a igreja. Também trago a saudação das irmãs ali do Afonso Pena, Colunas da Fé. Elas estarão vindo aqui na segunda-feira, estão se programando. Também estamos nos preparando para a nossa festa, que será em novembro, nos dias 14 e 15. As irmãs já estão convidadas, todas as congregações aqui presentes. Teremos a minha irmã, a Leia Cantora, que estará vindo pregar, ela que é de Roraima. E eu creio que Deus vai fazer grandes obras ali também. Amém? Irmãos, o tema que Deus colocou no coração das irmãs tem a ver com o nome do grupo do ciclo de oração, Monte Moriá. Monte Moriá é um lugar de providência de Deus. Monte Moriá é um monte que ele traz um simbolismo muito grande para nós, porque é um monte onde muitas histórias aconteceram. É um monte onde Deus fez com Abraão a maior prova espiritual da vida dele. Quando Deus disse para Abraão, acrescentou Deus dizendo assim: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ali até então era um lugar. Eles diziam: toma e vai até um lugar chamado Moriá, uma terra chamada Moriá. Para o monte que eu te mostrarei. Deus mostrou um monte para Abraão e ali ficou marcado Monte Moriá. Esse monte também foi o palco onde o rei Salomão construiu o templo de Deus. Também foi um monte
é um lugar onde esse templo foi derrubado por Nabucodonosor, e mais tarde o templo é reconstruído por Esdra e Neemias, e dentre muitas coisas foram acontecendo naquele lugar. Hoje é o lugar onde se encontra a Mesquita de Omar, hoje dos pontos mais sagrados dos muçulmanos, mas é também um lugar onde tem promessas de vitórias, que nós, igreja, guardamos futuras. Mas o que nós queremos colocar aqui nessa noite é que o Monte Moriá é um lugar onde se marcou como um lugar de sacrifício e abnegação. Sacrifício porque foi um lugar onde Deus mandou Abraão sacrificar o seu único filho. Abnegação, quando se fala que quando ele abriu a mão da sua própria vontade, mão do seu próprio desejo, para fazer aquilo que Deus lhe pedira. Isso se chama abnegação. Você tem abnegação por Deus? Amém? Também foi o lugar aonde Deus deu para Abraão a maior prova de que Ele é Deus que cumpre suas promessas. Aleluia! Quando Abraão leva o seu filho para ser sacrificado, e que ele levanta o cutelo, ele escuta uma voz do anjo do Senhor que diz: Abraão, Abraão, não faça isso, porque é o lugar em que Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Aleluia! Monte Moriá hoje, nessa noite, simboliza o monte da tua vitória. É um monte da provação, sim, e da maior provação, mas é o monte da maior vitória. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O monte, essa passagem que Deus coloca para provar Abraão, Deus também tinha um objetivo, e o objetivo se dirige a nós, porque era uma prefiguração do plano de Deus de salvação para nós. Porque nós, pelo pecado de Adão, fomos submetidos ao pecado. E Deus traçou um plano para as nossas vidas, um plano de salvação. E nessa história de Abraão e Isaac, Deus mostra para o ser humano o plano que Ele tinha para a nossa salvação. Nota-se que Deus disse para Abraão que ele deveria entregar o seu único filho. E Deus, por amor a nós, Ele entregou o seu único filho, Jesus Cristo. O único e unigênito Filho de Deus, Ele entregou por nós. Aleluia! Ele entregou para fazer o sacrifício vicário ali na cruz do Calvário, para salvar eu e você. Aleluia! Por isso nós dizemos que o Monte Moriá é o lugar de entrega, é o lugar onde Deus provou a Abraão para que ele entregasse o que ele tinha de mais precioso, que era o seu único filho. Aleluia! E Deus, que nos ama profundamente, nos entregou o que Ele tinha de mais precioso, que é o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Aleluia! Abraão era um homem próspero, ele tinha tudo o que ele precisava, mas ele não tinha um filho. E isso era uma coisa muito difícil, porque um homem sem filho é um homem que não vê perspectiva de que sua história perdure. Mas Abraão tinha algo especial, porque ele era um homem que temia Deus, que tinha fé em Deus. Ele era um homem que foi sensível e ouviu a voz de Deus. Ele é um homem que a Bíblia chama de pai da fé, porque ele era um homem que tinha uma fé muito grande em Deus. Ele foi um homem que foi capaz de deixar sua terra e sua parentela para seguir o chamado de Deus. E ele era um homem
que apesar de não ter filhos, ele cria nas promessas de Deus. E a Bíblia diz que Deus disse para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, mas não tinha filhos. Mas nessa frente Deus também disse a Abraão que ele daria a ele um filho, coisa que para o momento era difícil. Já estava avançado de idade, ele e a sua mulher Sara não tinham mais condições de ter um filho. Mas quando Deus promete, por mais que as circunstâncias parecem que não dá, para Deus dar, porque Ele é um Deus que fala e cumpre as suas promessas. Aleluia! E quando nós vemos essa história, irmãos, nós vemos como Deus é perfeito e que o seu tempo é preciso. Por mais que para nós parece tardio, mas Deus nunca tarda e nunca falha. Ele é o Deus do momento certo. Aleluia! E Deus deu para Abraão o seu filho Isaque. E daí nós temos uma situação um tanto ambígua, né? De repente Deus pede a Abraão que sacrifique o seu único filho. Aí nós pensamos, por quê? Porque Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. Quando nós lemos lá na Bíblia, em Levítico capítulo 20, os versos 1 a 5, que Deus abomina sacrifício humano. Mas ele pede a Abraão o sacrifício do seu filho. E Abraão, homem de fé, crendo em Deus, vai até o monte para sacrificar o seu filho. Aí Deus tem um propósito com isso. O propósito de Deus, primeiro, é que Deus não queria a morte de Isaque, a morte física de Isaque. Mas Deus queria que Abraão sacrificasse no seu coração e mostrasse para ele que ele amava mais a Deus do que o filho da promessa, que ele amava mais a Deus do que o filho amado do seu coração. E é isso que Deus cobra de nós essa noite. Será que temos colocado Deus como principal na nossa vida? Amamos a Deus sobre todas as coisas, como diz o mandamento da palavra do Senhor? Ou será que o nosso coração está tão enraizado nas coisas deste mundo que eu não sou capaz de sacrificá-las por Deus? É isso que Deus nos faz refletir essa noite. Você é capaz de negar tudo por amor a Cristo? Aí eu pergunto ainda para você: você é capaz de negar até o seu próprio eu por amor a Cristo? É isso que Deus nos faz refletir com essa história de Abraão e Isaque. Por isso que Deus pede para ele levar o seu filho para sacrifício. E Abraão, ele mesmo sabendo que era o seu único filho, ele obedece a Deus. Porque Abraão era um homem que tinha fé. Porque ele sabia que mesmo que Abraão fosse morto, que Isaque fosse morto, ele cria num Deus tão poderoso que poderia ressuscitá-lo. Aleluia. Sabe por que ele cria num Deus todo poderoso, num Deus do impossível? E é isso que Deus quer que nós vejamos, irmãos. Que a nossa fé seja tão grande, capaz de entender que para Deus nada é impossível. Aleluia. Nada para Ele é impossível. Aleluia. Sabe, quando você coloca como Deus prioridade na sua vida, as demais coisas, a palavra do Senhor diz que as demais coisas Ele acrescenta na sua vida. Aleluia. Ele acrescenta tudo. Desde as coisas espirituais, que é na tua vida ministerial, nasquelas questões emocionais que às vezes nos perturba, nas questões financeiras, Deus abre a porta na onde nós nem imaginamos, porque Ele é Deus fiel. E é Deus que honra. Nunca
esqueça, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele honra aqueles que são fiel para com Ele. Aleluia. Temos que lembrar que nós temos um Deus que exige de nós, que Ele coloca, como primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. Se nós assim o fizermos, seremos vitoriosos em tudo. Teremos problemas sim, dificuldades sim, porque a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas contudo tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Aleluia. Ele está dizendo assim para nós: você vai ter problemas sim, você vai ter dificuldades sim, mas você vai sempre ter vitória. Aleluia. Não é porque nós somos uma utopia dizer que sempre teremos vitórias. Teremos sim, porque mesmo aquelas situações em que nós pensamos que é uma situação de derrota na nossa vida, é Deus conspirando para o nosso bem. Porque a palavra do Senhor diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as tribulações, elas vêm sobre as nossas vidas quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para nos abençoar. Aleluia. Porque a Bíblia, o apóstolo Paulo disse assim, que é no momento das nossas fraquezas. Ele disse que no momento que ele se sente fraco, que Deus disse: aí que tu és forte. É no momento de dificuldade que Deus vai nos moldando e vai nos colocando diante da sua presença da forma que Ele quer. Aleluia, aleluia. Eu vou apurar aqui com a palavra por causa do horário, mas Deus também diz que no lugar, que o Monte Moriá é o lugar da provisão, é o lugar onde Deus provou a Abraão, mas também foi o lugar aonde ele viu Deus agindo. Porque quando ele estava subindo no monte, Isaac pergunta: e o cordeiro? Temos a lenha, temos o cutelo e o cordeiro. E Abraão, um homem de fé, disse: o cordeiro Deus proverá. Aleluia. E quando Abraão vai para sacrificar o seu filho, Deus fala com ele, como nós lemos na passagem, e ele pôde ver a provisão de Deus, porque quando ele abriu os seus olhos, lá estava o cordeiro. Aleluia. O cordeiro preparado para o sacrifício. E tem mais, irmãos. Aí a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vê como Deus é detalhista. O cordeiro, ele não estava solto por ali correndo, mas ele estava preso pelo chifre. Isso é detalhe, porque nosso Deus, ele é detalhista. Para que Abraão pudesse pegar aquele cordeiro e sacrificar, porque Deus, ele nos ama. Aleluia. E ele provê exatamente aquilo que você precisa. E além disso, que eu, como diz o pastor Messi, o que eu me amarro em Deus é que, além disso, Ele sempre faz muito mais do que nós imaginamos. Ele sempre dá o que nós... A gente pede uma coisa assim, mas Deus faz muito mais. Muito mais. Aleluia. Porque Ele é o Deus de amor. E como eu disse, Ele é o Deus de honra. Aleluia. Sabe por que você tem visto as conquistas acontecendo na tua vida e você até diz: mas meu Deus, não merecia tanto. Você merece, porque você é fiel a Deus. Aleluia. Ele te honra porque Ele te ama. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, também o lugar do Monte Moriá é um lugar de glorificação. Aleluia. É um lugar onde Abraão pôde glorificar o nome do Senhor, porque ele obteve a vitória. Nota que ele subiu para o monte. Quando ele estava subindo, ele estava dizendo, preocupado, o que iria acontecer, mas confiante em Deus. E quando Abraão desce do monte, como nós lemos lá na passagem, ele desce dizendo:
com muita alegria no seu coração, o Senhor proverá. Jeová Jireh, ele desceu falando, glorificando o nome do Senhor. O Deus que proveu o que ele necessitava, o Deus que provou que era com ele. Você pode glorificar o Senhor que é contigo. Aleluia! Você pode glorificar o Deus que tem provido na sua vida. Aleluia! Você pode glorificar o Deus que te deu graça, força e saúde para estar aqui essa noite. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aí, sabe, irmãos, quero também trazer algo aqui para os irmãos, dizendo que Isaac era o filho da promessa que Deus lhe havia feito, que havia feito a Abraão. Toda a sua esperança estava em seu filho. Deus lhe disse que teria que sacrificar o filho. Assim como Deus provou a dedicação de Abraão, muitas vezes Ele também prova a nossa dedicação a Ele. Então aí nós pensamos assim: ah, Deus, por que eu passo por essa situação? Por que eu estou passando por esse momento? Sabe, irmão, passamos porque é Deus provando a nossa fé. É Deus provando a nossa fidelidade. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos nesta noite: cremos em Deus como Ele quer que nós creamos nele? Ou como nos convém crer? Como é que está a tua crença em Deus? A Bíblia diz assim que a fé em Deus é o firme fundamento de todas as coisas. E a Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter fé que mesmo que a circunstância esteja difícil, Deus proverá. Deus vai dar a saída. Ou eu creio ou eu não creio. A Bíblia diz ou é quente ou é frio, porque morno não serve. Ou você crê ou você não crê. Deus não tem mais ou menos. É isso que Deus quer de nós. Eu creio em Deus. Aleluia. Eu creio que eu tenho um Deus que conhece o meu presente e o meu porvir. Que as coisas que me sobrevêm hoje são para a minha vida como bênçãos, porque Ele conhece o meu futuro. Aleluia. Essa semana, irmãs, passei por uma situação muito difícil. Sou diretora de uma escola e é muito difícil. E uma situação, e eu pensei, meu Deus, mas que coisa, né? Atrapalhando todo o trabalho da escola. Que dificuldade. E comecei a orar. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Deus age, tem misericórdia. E a gente vai orando, né? Você vai trabalhando, orando, andando de casa para o trabalho, orando e pedindo a Deus que age. Na quarta-feira, Deus me revelou algo que eu não sabia. E que daí eu entendi que o que estava acontecendo era para Deus nos livrar de algo bem pior, muito maior do que nós estávamos vivendo. Aí eu disse para minha colega: mas Deus é Deus, Ele é perfeito. Não podemos nem reclamar nem pro problema que nós estamos passando hoje, porque Ele deu-nos um livramento de algo que nós nem imaginávamos, porque Ele conhece o oculto, irmãos. Nós somos limitados, lembra sempre disso. Somos carnais, limitados. Nós vamos ter onde nós podemos ver. Conhecemos o minuto de hoje, mas daqui a meia hora, quem saberemos o que acontecerá. Mas Deus conhece. Deus sabe tudo. Aquilo que você vê e aquilo que você não vê. E é por isso que Ele age na tua vida, talvez de maneira que você não entende. Mas saiba que Deus, quando você decidiu colocar a sua vida nas mãos dEle e colocá-lo como prioridade, saiba que Ele está agindo sempre
para o seu bem. E você vai sair daqui vitorioso. Vai sair dessa prova vitoriosa em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, o diabo nos tenta para mostrar a Deus que não somos tão dedicados a Ele. Essa é a intenção do diabo. Ele nos tenta para mostrar para Deus que nós não somos tão dedicados a Ele, quando nós não resistimos ao diabo e caímos na cilada dele. Mas a palavra do Senhor diz assim: resistir ao inimigo, ou diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Essa é a nossa meta, resistir ao inimigo. Agora, irmãos, porém o nosso Deus, quando Ele nos prova, é para envergonhar o diabo e para mostrar o bem que há em nós e o quanto nós honramos a Deus. Aleluia. Ele nos prova para mostrar a nossa fidelidade a Ele. Você é fiel ao Senhor? Aleluia. Porque Ele é Deus fiel. Aleluia. Aleluia. E tem mais, irmãos. Ele nos prepara. Deus, Ele nos prepara para que possamos resistir às provas. Quando Ele nos prova, Ele nos prepara. Por isso que às vezes nos sobrevêm coisas que nós não entendemos. Ele diz assim, em 1 Coríntios 10 e 13: não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Ele não dá luta além daquilo que nós podemos suportar. Aleluia. Então, quando estiver difícil, clame pelo nome de Jesus. Clame pelo Senhor, e Ele vai dar o escape que você precisa. Aleluia. Irmãos, prova nós teremos. Abraão passou por muitas provas, mas ele em tudo foi vencedor, porque ele cria num Deus fiel. E Deus cumpriu os sonhos que ele tinha e as promessas que ele fez, que Abraão se tornou um grande pai da fé, e muitos foram seus filhos. Aleluia. Agora, o sacrifício, quando Abraão sacrificou, obedeceu a ordem do Senhor, ele fez isso porque ele estava mostrando para Deus que ele tinha fé nele. E quando Deus fala para ele levar o seu filho, ele não consulta ninguém, ele não fala para Sara, ele não fala para os seus servos, mas ele vai direto, porque ele tinha fé que Deus ia dar a vitória para ele. E também para nos mostrar que quando nós temos um problema, eu não tenho que consultar nem A e nem B, a não ser a Deus primeiramente. Aleluia. Porque é dele que vai vir o direcionamento para a sua vida. É dele que vai vir a vitória e a sabedoria para você agir. Porque Deus nos dá sabedoria. Deus vai te dar o entendimento para você tomar a decisão certa. Como a irmã leu aqui a passagem da viúva, que quando ela estava na dificuldade, ela soube como agir, que foi ir até o homem de Deus. Deus vai te dar sabedoria, e você vai passar por essa prova cantando a vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, Deus proveu o cordeiro, porque Ele é um Deus que prova a nossa fé, mas Ele também é um Deus que provê as nossas necessidades e nos dá a vitória. Aleluia. Agora também quero fazer uma pergunta para você. No momento das provações que te sobrevêm, que ação você tem tomado? Você tem duvidado, corrido para lá e para cá? Ou você tem sido sensível para ouvir a voz de Deus? Para fazer aquilo que Deus tem determinado na sua vida? Porque muitas pessoas, irmãos,
sofre, padece, e padece, porque não dá ouvido à palavra de Deus. E nós estamos vendo o mundo cada vez pior, porque as pessoas não ouvem o que Deus nos ensinou e não praticam aquilo que Ele nos ensinou. E nessa noite Deus nos chama para estarmos atentos, a sermos fiel a Ele, a termos fé nele sobre todas as coisas, que vamos ser vencedores. Aleluia, aleluia. E vamos poder cantar como as irmãs cantaram aqui, que no meio da dificuldade Deus proverá o cordeiro, que no meio da enfermidade Deus proverá a cura. Aleluia. Que no deserto que você está passando, Deus dará o oásis na sua vida. Aleluia. Ele dará o escape. Ele será a água da vida. Aleluia. Ele será o Deus que será como no deserto, o povo marchando e a nuvem cobrindo, para que eles pudessem passar aquele deserto. Deus está contigo. Aleluia. E esse deserto será passado. Aleluia. E você cantará o hino da vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você poderá cantar como as irmãs cantaram aqui, que a salvação da sua família Deus proverá. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, quando eu estava estudando essa mensagem em casa, Deus me colocou no coração para trazer uma mensagem específica. Eu não sei para quem, mas Ele sabe. E quando se coloca em família, a mensagem de Deus é essa: você, minha irmã, tem chorado aos pés de Cristo e tem dito para Ele: Deus, eu não aguento mais. Olha aí meu esposo, como ele chega em casa. Olha a situação difícil. Eu não aguento mais. Mas Deus diz assim, que essa prova você vai passar. Aleluia. E Deus vai fazer aquele homem que você olha e diz: olha aí, Deus, não tem jeito mais. Ele diz que para Ele tem jeito. Aleluia. E tem mais, que é para você parar de reclamar, porque Deus já está cansado das tuas reclamações. Você crê em Deus? Então você tem que mudar a tua fala. Você vai ministrar bênção sobre a vida do teu esposo. Você vai dizer para Deus: olha aí, Deus, o homem que tu vai transformar em uma bênção. Olha aí, Deus, o teu servo. Você verá o que Deus há de fazer. E você vai testemunhar aquilo que Ele vai fazer. Aleluia. 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 Deus está aqui e fala conosco. Aleluia. E isso é para quem crê. Milagre é para quem crê. Eu sou um milagre. Estou aqui, sou um milagre. Aqui está minha tia paterna, tia Dolores, sabe o que eu estou falando. Sou um milagre nas mãos do Senhor. Você talvez fique pensando, olhando: o que é essa mulher que está aí falando? Aos 7 anos de idade, o médico me desenganou, dizendo que eu não teria mais chance. Tinha um tumor tão grande no cérebro, do tamanho de uma laranja, que os médicos disseram aos meus pais que eles iam tirar o tumor, mas não me garantiam vida. E se sobrevivesse, iria vegetar numa cama. Mas Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. E Ele mudou essa história. Aleluia. Aleluia. Eu fui completamente curada. Todo tumor saiu pelo meu nariz.
Eu não precisei fazer uma cirurgia. Não fiquei vegetando numa cama. Mas estou aqui glorificando ao Senhor. Aleluia! Porque Ele é Deus fiel. E tudo aquilo que o médico disse que eu não poderia fazer, hoje eu faço com todo sucesso e louvando ao Senhor. Aleluia! Os médicos disseram que eu iria vegetar e eu estou aqui louvando com todo o meu corpo, com toda a minha alegria, com toda a minha racionalidade. E a cada sucesso que eu tenho na minha vida, eu dou glórias ao Senhor. Aleluia! E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele faz tudo perfeito e Ele faz com excelência. E sempre eu estava testemunhando para uma irmã, ainda domingo, que o interessante, algumas pessoas da minha família estão aqui e sabem o que eu estou falando. Todas as coisas que Deus coloca para eu fazer, Deus sempre prospera. Na escola, quando eu retornei, eu fiquei meses sem estudar. Quando eu retornei para a escola, eu consegui aprender tudo que era necessário. E as professoras ficaram assustadas. Como pode? Elas diziam para minha mãe, como é que pode? Ela ficou meses sem vir para a escola. Mas Deus fez porque eu estava honrando o nome dele. Através da minha vida, eu era uma criança, mas tinha pais que criam em Deus, que criam no milagre. Então essa noite, eu não venho aqui contar uma história de coisas que eu nunca vivi, que eu não sei. Eu vim aqui falar de um Deus fiel, num Deus de amor, num Deus de milagre, num Deus a quem quando você crê, Ele faz o milagre. A única coisa que Ele nos exige é crer nele e amá-lo sobre todas as coisas. Amar sobre todas as coisas. O que você tem colocado de prioridade na sua vida? Essa é a pergunta de Deus para nós. E eu sei que eu não vou ser a única pregadora que vou falar isso durante esse congresso. Porque é isso que Deus tem para falar para nós, irmãos. O que temos colocado como prioridade? No que temos depositado a nossa fé? Será que estamos preocupados com uma crise que está vindo aí? Ou que está acontecendo? Ou eu estou dizendo que no meio da crise Deus me dará a vitória? Aleluia! Porque Deus tem me dado vitória no mês de crise, no ano de crise. Aleluia! Eu tenho glorificado o nome do Senhor por isso. Aleluia! Louvado seja. É tremendo a presença de Deus neste lugar. Vontade de ficar aqui falando das bênçãos do Senhor. Mas eu quero encerrar com prudência no horário, pedindo à igreja que se coloque em pé. E nós vamos, irmãos, nessa noite, essa igreja, ela simboliza o Monte Moriá, porque aqui é a casa de Deus. É a casa onde nós consagramos as nossas vidas a Deus. É a casa, lugar de oração, lugar que nós viemos adorar a Deus. É o lugar aonde nós viemos depositar na presença dele a nossa necessidade. E eu quero fazer o desafio para você que está passando por essa provação, por essa situação tão difícil, que muitas vezes você está dizendo, Deus, não tem jeito. Hoje Deus, o Jeová Jireh está aqui nesta noite. O Deus que provê está aqui. Ele só quer um gesto teu de fé. Aleluia. E se você sentir no seu coração, venha. Mas venha rápido até aqui ao altar. E nós vamos orar. E vamos determinar a vitória na sua vida. Você crê, venha. Venha. E cada passo que você der, você está dizendo, eu creio. Eu creio na vitória que vem de ti. Aleluia. Eu não sei se é cura que você necessita nessa noite, se é a solução de um problema muito difícil. Mas
coloque na presença do Senhor. E você verá a grande vitória que Ele vai te dar. Aleluia. A mudança de história na sua vida. Sabe, irmãos, Abraão, a Bíblia diz que ele levou mais de 25 anos para Deus completar as promessas na vida dele. São 25 anos que esse coral, esse ciclo de oração tem buscado a presença do Senhor. Aleluia. E vai ficar marcado na sua vida. Esse congresso vai ficar marcado como um congresso de vitória. Um congresso onde Deus falou contigo. Onde Deus proveu a tua necessidade. Aleluia. Eu me lembro que um dia eu vim aqui participar do ciclo de oração. E eu contei um testemunho para as irmãs. Que eu estava muito feliz naquela semana. Porque eu estava falando para o Cláudio assim: eu queria colocar uma mesa aqui. Uma mesa de mármore aqui. Eu queria pôr umas banquetas aqui na cozinha, tá? Ele disse para mim: olha, interessante que o que você está me descrevendo, tem lá um anúncio no supermercado para vender. Eu fui com ele e falei: então vamos ver. Fui com ele lá ver e fomos até a casa da pessoa que estava vendendo aquela mesa nova. Era um casal que tinha recentemente casado, tinha um bebê e o bebê batia a cabeça na mesa nova. E eles venderam pelo preço que era mais, que não dava nem o valor das cadeiras. E eu fiquei tão feliz. Eu disse: Deus, era um momento que eu não tinha condições, mas Deus foi tão detalhista, irmãs, tão detalhista, que Ele deu a cor das cadeiras que eu queria, o tamanho, irmãos, da mesa. As minhas primas que foram em casa sabem, o tamanho certinho que cabia na parede, tudo perfeito. E eu testemunhei aqui. Depois eu retornei numa outra vez, e uma das irmãs, eu não sei quem é, não me lembro, mas ela veio dizer assim para mim: irmã Thelma, você lembra que a irmã veio aqui, testemunhou aqui da mesa da irmã, e nós oramos aquele dia, e eu precisava tanto de um fogão, irmã, eu não tinha condições, mas naquele dia eu disse para Deus que eu queria, e Deus me deu. Aleluia. São mulheres de fé, aleluia, que são sensíveis à voz de Deus, que quando Deus fala, elas são sensíveis para alcançar a vitória. E Deus tem falado aqui nesta noite, aleluia, aleluia. Nós vamos agradecer, porque eu sei que os irmãos já colocaram o que precisa. Nós vamos agradecer a Deus pela vitória, amém? Senhor nosso Deus, nós estamos louvando a Ti, Paizinho querido, porque Tu és o Deus a quem amamos, Pai. Tu és o Deus a quem servimos, Paizinho querido. Tu és o Deus da providência. Deus, os Teus servos colocam aqui no Teu altar, Senhor, as suas necessidades, Pai. Eles estão dizendo que crê em Ti, Pai, que crê no milagre, Senhor. Pelo olhar humano é impossível, Deus. Não há perspectiva de mudança no nosso olhar humano, Pai. Mas nós cremos em Ti, que é o Deus excelso, um Deus onipotente, um Deus do impossível. Nós clamamos pelo milagre, Pai. Provê a necessidade do Teu servo, Senhor. Faz o milagre que ele necessita, Paizinho querido. Deus, e nós já Te agradecemos pelo milagre realizado. Aleluia, aleluia. Te agradecemos porque temos certeza da vitória. Aleluia. Também oro por aquele Teu servo, Pai, que está passando por esse deserto tão difícil, Pai. Os pés estão cansados, Senhor. A dificuldade está tão grande, Pai.
Mas nesse deserto, Pai, sê tua água que sacia a sede dele, Pai. Sê tua sombra, Altíssimo. Para, Senhor, aliviar esse sol tão escaldante, Paizinho querido. Que Ele possa, Senhor, deslumbrar o final desse deserto, Pai. Que Ele possa chegar até o fim. Aleluia. Alcançando a vitória em Ti, Paizinho querido. Adeus. Nós rogamos essas bênçãos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Louvamos a Ti pela vitória alcançada, Pai. Louvado seja Teu nome, Pai. Aleluia. Aleluia. Crê que Deus ouviu o teu clamor nessa noite. Aleluia. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer aos irmãos que, como nunca, irmãos, vamos buscar a presença do Senhor, porque dias difíceis virão, mas Deus vai honrar aquele que é fiel para comigo. Amém? Agradeço, pastora daí, a irmãos, todas as irmãs no convite gloriado. Parabéns, irmãs tão lindas, e Deus é fiel, tem honrado as irmãs. Que esse congresso vai ser marcado na vida de cada uma das irmãs. Hoje só é o começo, já é um começo de vitória. Aleluia. Tem mais bênção por vir. Obrigada. Deus abençoe. Um prazer rever as irmãs da Vila Margarida. Que Deus abençoe.